Oi, bom dia. Bom, para gravar e responder essa pergunta que eu recebi ontem sobre como ter inteligência emocional quando os outros te desconfortam, te irritam e fazem com que você saia do seu próprio controle, né? Eu até convidei você, pega um cafezinho, senta aqui comigo, ó, tô aqui no sol, precisei gravar um pouquinho porque não dá para explicar em algumas palavras ou escrita. E o que eu queria dividir aqui com você sobre essa questão, né? Todo poder de decisão, toda escolha, toda resposta que a gente oferece para uma pessoa, nós somos apenas uma parte envolvida nessa resposta, né? Então, sempre a gente vai ter o ambiente externo no qual a gente está inserido, a gente sempre vai ter um outro e sempre vai ter você. Então, se a gente pensar numa pizza, divide ela em 3 partes e toda decisão, toda escolha, né, toda conversa, ela tem essas 3 partes proporcionalmente divididas como parte do processo de uma resposta. E aí eu sempre digo, 2 delas a gente não tem controle nenhum, né, que é o ambiente externo e o outro. E você só tem controle sobre as suas respostas, sobre o como você se porta frente a uma pergunta que talvez te desconforte. Então a gente precisa, né, e aí entra o poder e todo o trabalho da inteligência emocional, que é a gente ter a clareza do percentual que a gente controla e o como a gente pode ser 100% responsável sobre esse percentual. Muitas vezes eu não tenho controle sobre como uma pessoa vai reagir ou a forma que ela vai se comunicar comigo frente a uma situação, né? Primeiro, eu não sei, às vezes ela acordou ou não dormiu bem e ela não está tão plena naquele dia e me oferece algumas respostas ou até mesmo um tom de comunicação que possa me afetar. Eu não tenho controle sobre aquela pessoa, sobre o que ela passou, o que ela vivenciou, o que ela sentiu e o porquê ela está falando daquela forma comigo. Mas eu tenho sim o controle de talvez não reagir de imediato àquele desconforto, àquela pergunta, àquela provocação. E eu posso discernir, e aí entra esse poder da gente praticar o mindfulness, que é eu inspirar e expirar antes de oferecer qualquer resposta. Porque esse simples ato de respiração, ele faz com que a gente recrute a parte mais pensante do discernimento do nosso cérebro e não responda de imediato, né? Tomado às vezes por uma reatividade, por um estresse, por uma necessidade do indivíduo de sobrevivência e de escassez, de querer sim oferecer a resposta rápida e melhor para que a gente... É muito um poder de ego, né? Quando eu me coloco ali numa disputa de ego de quem está certo, a gente também tem esse desejo quase que primitivo de ser melhor do que os outros e oferecer mais respostas e não aceitar, né? A gente fala, eu não vou aceitar engolir sapo. Mas às vezes é importante a gente entender que eu não controlo as minhas emoções, eu posso sim regulá-las, eu não controlo o outro, eu não sei qual é a bagagem e tudo que passa do lado de lá, se a pessoa, aquilo que ela fez foi a intenção realmente, ou será que o impacto causado em mim não necessariamente era a intenção da pessoa? Isso é ter inteligência emocional, é saber fazer esta pergunta pra gente antes da gente reagir de imediato. Porque as palavras vão e elas têm um efeito muito impactante nos outros e na gente e que é muito difícil depois de dissolver. Então, por isso que eu pedi para você pegar um cafezinho, né? O outro não pode te irritar, porque você tem sim sempre o poder e o controle de compreender que o como você vai responder depende de você. É lógico que
eu falei que o outro não pode te irritar, muitas vezes ele vai nos irritar, né? Porque a gente também é ser humano e a gente sente um desconforto. Mas eu posso não continuar esta conversa por disputas de ego, e sim acessar a minha alma, e sim acessar uma comunicação mais tolerante, mais harmônica. Então, bom, me diz aqui se fez sentido o como a gente trabalhar a inteligência emocional mediante as situações que nos irritam. Sim, sempre lembrar da respiração, né? Tem alguns treinamentos de empatia, de resiliência, de autocompaixão que contribuem principalmente para esse aspecto da valorização do indivíduo, de você como o máximo da sua potencialidade, e respeito ao outro, não necessariamente concordar, mas respeito que talvez aquele dia não era o melhor dia do outro, por mais que ele te afetou, e aquilo, enfim, é só um percentual do seu dia, né? Lembra, o processo de decisão envolve outros fatores, e seja 100% responsável daquilo que impacta em você. Bom, me diz se fez sentido. Beijo.